Então, meus estimados alunos, minhas estimadas alunas, vamos dar início aqui à nossa aula de comportamento organizacional, na versão EAD, e ficamos na aula presencial de falar sobre as dinâmicas de grupo, de entrar nas dinâmicas de grupo. E interessante que a gente faça essa parte de dinâmica de grupo presencial. Vamos esperar então passar essa pandemia para a gente começar a fazer ela presencial. Então a gente pula essa parte, que seria o comportamento organizacional, para a gente ir para o macro comportamento organizacional, onde a gente fala de toda a cultura organizacional, de toda a cultura dentro de uma organização, o que impacta diretamente no comportamento das pessoas dentro das empresas, das indústrias, das organizações como um todo. Estudar a cultura organizacional impacta no comportamento. Por que estudar isso, ou então entender como a cultura organizacional impacta no comportamento organizacional? A gente tem que ver de uma perspectiva mais ampla, né? A gente tem que entender que nós estamos em um espaço compartilhado por diferentes pessoas, e essas pessoas compartilham diferentes etnias, diferentes culturas, diferente forma que aprendeu a viver, diferentes maneiras de se perceber o mundo. E isso faz com que essas pessoas mantenham a sua identidade. Imagine você ser obrigado a mudar quem você é, porque você está frente a pessoas que pensam diferente de você, que se comportam diferente de você. Então a proposta de se estudar isso é você se comportar do jeito que o grupo, ou melhor, você se comportar adequado ao grupo que você está inserido, mas sem mudar quem você é, sem a pessoa ter que mudar quem é. E a gente, enquanto parte de um grupo, ao receber uma pessoa diferente, não precisar discriminá-la. Então a gente tem, por exemplo, várias cidades que já são cosmopolitas. Essas cidades cosmopolitas é uma cidade que recebe uma grande quantidade de pessoas de culturas diferentes. A gente tem as grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, até mesmo Teresina. Isso no Brasil são cidades que já têm influências de diversas culturas na sua construção. E o fato de a gente estar inserido dentro de grupos sociais distintos faz com que as organizações sejam também espaços onde existem opiniões e comportamentos distintos. E essa mescla, esse misto de comportamentos, de percepções, fazem com que surja também a identidade organizacional, uma formação da própria cultura organizacional. E por que é importante estudar a cultura organizacional, então? Por que é importante estudar a cultura dentro da organização para a gente compreender o comportamento das pessoas dentro dela? Porque a organização é uma cultura. Ela é formada por pessoas de diferentes comportamentos, pessoas de diferentes ideias, pessoas que trazem aprendizados e trazem vivências de fora da organização para dentro da organização, e lá devem se interagir com as outras pessoas. Essa interação permite uma convivência sem conflitos, porque as pessoas vão estar se respeitando. Então, entender que as pessoas são diferentes, entender que elas vêm de ambientes culturais diferentes, microculturais, por exemplo, cada casa, se a gente considerar cada casa uma cultura diferente, cada família uma cultura diferente, que na verdade são culturas diferentes umas das outras, apesar de estar dentro de uma cultura maior,
mas são diferentes umas das outras, são expostas a vivências e a situações diferentes, aí a gente vai ver que as pessoas podem estar convivendo de forma harmoniosa, sem conflito, desde que haja tolerância das ideias. Mas essa tolerância, essas ideias diferentes, as pessoas que são diferentes, elas também têm que entender que dentro de uma organização há um padrão de comportamento em que essa pessoa tem que também se adequar. Então é uma negociação comportamental. As pessoas se toleram entre si, claro que respeitando todas as diferenças culturais, todas as diferenças que existem entre as próprias pessoas, elas se respeitam entre si, entendendo que são diferentes, mas que elas devem obedecer regras impostas, regras construídas, melhor dizendo, regras construídas dentro da própria cultura pelas pessoas que fazem parte da cultura. Numa sala de aula, eu chegar todo diferentão, tudo bem. Vamos pegar como exemplo a sala de aula. Eu estou dentro de uma sala de aula, a sala de aula é uma cultura, e aí chega uma pessoa toda diferente, por ela ser diferente, por ela ser de um credo diferente, de uma posição política diferente, a gente não pode discriminá-la. A gente tem que tentar trazer ela para o que é o objetivo da organização. Que esse objetivo da organização, as regras da organização, é que vai permitir com que a interação seja feita de forma harmoniosa. Claro, sempre as pessoas respeitando umas às outras. E é isso, a gente vai focar o nosso estudo nesses detalhes da cultura organizacional, que é a última parte que eu tinha deixado para falar em sala de aula. Aí quando a gente voltar da sala de aula, aliás, quando a gente voltar dessa situação pandêmica, voltar à normalidade, aí a gente faz a parte da dinâmica. Ok, gente? Se cuidem.